Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no podcast Voto Mais, 7º episódio, e dessa vez, mais uma vez, repetindo a conversa com Paulo César, da NDTV, e Magis Topazoli, da NDTV Criciúma. Eu sou o Piara Boschi e hoje a gente vai conversar sobre como a polarização nacional age na eleição municipal de Santa Catarina, se a gente olhar os dois líderes dos polos, né? O presidente Lula, do PT, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Aproveitando que Bolsonaro esteve em Santa Catarina na semana que passou, e passou ali, foram 2 comícios, mas visitou 7 cidades, se a gente contar os postos de gasolina que ele parou na beira da estrada para ajudar algumas candidaturas. Então, para começar, Magis Topazoli, direto de Criciúma hoje, bem-vindo a mais um episódio do Voto Mais, Maga. Ô, Piara, bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite, PC, todo mundo que nos ouve, nos acompanha aqui. Olha, a passagem do Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, por Criciúma foi, assim, avassaladora, né? Criciúma deu a ele, nesse momento da campanha, o maior público do estado. A gente sabe que sempre que ele vem a Santa Catarina é um lugar seguro para Jair Bolsonaro, né? Ele tem o seu público cativo, mas dessa vez foi Criciúma que deu a ele, então, aquela mobilização impactante que é sempre que a gente vê quando ele está na rua. E foram 2 atos, tá? Foi na sexta-feira à noite, um ato mais protocolar, porque aí teve a presença e a fala oficial, né, dos líderes do PL, governador Jorginho Melo, os deputados federais, estaduais, enfim, candidatos a prefeito. E no sábado, então, na praça, um evento aberto que reuniu também uma multidão de gente na principal praça da cidade, uma agenda que foi colocada ali, que foi anunciada na sexta-feira, ela não estava prevista inicialmente, mas que deu essa imponência, né, para a passagem dele por aqui. Acho que Jair Bolsonaro saiu impressionado com Criciúma, viu? Porque, olha, o que aconteceu aqui nesse aspecto foi de muito impacto. E a gente fica, claro, a gente vai mensurar isso depois do dia 6 para tentar entender o que de fato aconteceu, né? Se teve a mesma capacidade de induzir o voto, de estimular o voto no 22, mas ele está em franca campanha presidencial também, viu, Upe? Então, e tu, Perseu, como é que tu viu essa passagem do ex-presidente por Santa Catarina? Eu acho que foi uma cartada do governador trazer ele em determinados pontos onde o partido de fato está fragilizado, perdeu espaço, perdeu um pouco de notoriedade em municípios chaves. E me causa surpresa que a minha cidade de São José, que estava no roteiro inicial, ficou de fora, mas ele garantiu o apoio, ou seja, cedeu às pressões, entendeu que é importante, que a 4ª economia do estado, né, um dos maiores municípios do estado, que ele precisava dar esse apoio à candidata do PL. E pensar em partido, não dá mais para pensar no individualismo quando eles querem que o partido cresça e surge um outro nome, né, na esfera nacional. Então o Bolsonaro vem aí com essa força que ele tem, demonstrada em Santa Catarina, e eu acho que Criciúma tirou um pouco do título de Balneário Camboriú, Maga. Eu acho que agora a gente tem um cenário diferenciado. Pois então, primeiro, eu sempre destaco, o Criciúma talvez seja a capital catarinense da política, sem desmerecer nenhuma região, mas a forma como o Criciúma se envolve com a política é diferente. E não é por acaso que a cidade que, em termos de avanço populacional, está ficando para trás em Santa Catarina, já foi ultrapassada em população por Palhoça, e em eleitorado falta muito pouco para ser ultrapassado por Palhoça. Hoje é a oitava cidade mais populosa de Santa Catarina e o 7º eleitorado. Mas tem 4 deputados federais e uma suplente que assume o tempo inteiro. Então, se a Carmen Zanotto se elege em Lages, que é titular do deputado federal, e o Ricardo Guide não vence a disputa em Criciúma, eles ficam com 5 deputados federais, porque a Giovana de Sá vira titular. Joinville tem 1. Blumenau tem 1. Florianópolis, deputado federal, não tem. Então é uma coisa impressionante. Você pensa assim, mas tem menos gente ali, mas é um pessoal atento à política, atento à conta e que prestigia as lideranças políticas da cidade. E mais importante, essas lideranças políticas conseguem votos fora de Criciúma. Então, o jeito como o Criciúma olha para a política é algo que outras regiões deveriam se inspirar e prestar atenção. O que aconteceu essa semana, Maga, quer complementar? Não, eu ia falar que Criciúma vota muito nos seus candidatos, né, nos candidatos locais. Esses candidatos locais conseguem votos fora de Criciúma e Criciúma dá poucos votos para candidatos de fora.
Não, Então, candidatos de fora em Criciúma sai corrido a facão, né? Exatamente, é uma coisa assim surreal. Então, esse triângulo de situações, né, de circunstâncias, faz com que a gente tenha aí esse tanto de parlamentar. É o oposto de São José, que tem o 4º colégio eleitoral de Santa Catarina, o 4º eleitorado, prestes a ter segundo turno, faltam 9 mil eleitores para ser uma cidade com segundo turno, e não tem deputado estadual, não tem deputado federal, porque todo mundo bebe na fonte de São José, inclusive Criciúma. Daniel Freitas foi muito bem votado em São José, mas acaba sendo um quintal dos eleitores, dos candidatos de outras regiões, inclusive principalmente Florianópolis. Talvez falta o que realmente tem em Criciúma, que é esse bairrismo, essa identidade própria, de ter liderança ali e saber que porta bater. Né? Então acho que São José, a grande Florianópolis como um todo, se nós pegarmos, ela ficou devendo muito na questão política. O eleitorado aqui não aprendeu ainda a defender o representante dele. E a gente perdeu muito espaço aí nesse quesito nos últimos anos, não só nessa última eleição de 2022, mas em outras passadas a gente já vinha perdendo espaço, né? E aí demonstra aí que Criciúma a força que tem e sempre manteve um grupo de parlamentares, tanto na Assembleia quanto lá no Congresso, de forma expressiva. Daqui a pouco vão querer um senador também. Pois então. Deixa só complementar bem rapidinho isso, Piara. Eu penso que isso também está linkado com a força da imprensa local, sabe? Porque o rádio é muito forte em Criciúma e ele é um disseminador, né, de política. A gente fala muito de política e é uma característica que não está presente em todas as regiões do estado. Então, eu noto que as regiões que têm a presença mais forte da imprensa, do jornalismo político, parece que tem mais gente eleita, porque se fala mais do assunto, né? As pessoas ouvem mais sobre o assunto. Eu sou testemunha disso junto com a Maga, porque tanto eu como ela estamos diariamente na programação de rádios de Criciúma, diferentes nesse caso, mas que dão muito espaço à política. E eu tô na programação de rádios pelo interior também, onde esse espaço é menor, geralmente a programação em rede e tal, e em Criciúma a gente consegue ficar muito tempo falando de política no ar, no horário nobre nas manhãs na rádio. Isso é bastante importante. Mas vamos voltar para Bolsonaro e Lula. Uma coisa que me chamou bastante atenção é o seguinte, isso que o PC já pontuou antes. O evento de Criciúma foi um evento do porte que a gente espera quando fala de Bolsonaro em Santa Catarina. Mobilizou muita gente, se desdobrou no dia seguinte na praça. Praça Neuro Ramos é um epicentro político de Criciúma, né? É um lugar onde o pessoal vai no sábado para tomar o café e falar mal dos políticos ou falar bem do político que gosta. Então, Bolsonaro foi pro lugar certo. Mas, Balneário Camboriú, muita gente tentou dizer que flopou, que não deu tanta gente. Aí vem aquelas imagens do comecinho do evento para dizer que não tinha ninguém. Eu conversei com pessoas que estavam lá e me disseram assim, nem flopou, nem foi um sucesso. Foi um comício. Foi um evento normal, muito focado em quem tá na campanha. Eu acho que isso que aconteceu em Criciúma não aconteceu em Balneário, que foi o popular, a pessoa que gosta do Bolsonaro, saber onde é, ir lá e encontrar. E fazer o evento virar um evento popular, como o Bolsonaro já conseguiu fazer na praia, em vários lugares em Balneário Camboriú. Ficou um pouco aquém. E no momento em que o Peter Grando lá precisa de um fôlego, porque há um evidente favoritismo da candidatura da Juliana Pavan, teve debate da NDTV, TV aberta, no sábado eu fui lá comentar o debate e a gente viu que o Peter Grando avançou com tudo pra cima da Juliana Pavan, tentando tirar essa diferença, mas acabou sendo alvo de todos os candidatos e ele não citou o Bolsonaro nenhuma vez no debate. Ele falou muito do Fabrício de Oliveira, do governo Fabrício, que ele representa, mas o tema Bolsonaro não entrou no debate como entra em outros lugares. E aí, o evento de Criciúma, que é o ápice, que é realmente um evento grande, o evento de Balneário que ficou tímido, perto do que Bolsonaro já conseguiu fazer em Balneário Camboriú, e teve a agenda improvisada, que garantiu que Bolsonaro fosse a 7 cidades, mais 5 cidades além das 2 planejadas, mas uma marca de um certo improviso, que às vezes é uma coisa que estrategicamente o Bolsonaro parece gostar. Mas em relação ao Balneário Camboriú, a gente tem que prestar atenção num outro episódio. Nós tivemos ali recentemente um evento promovido pela extrema-direita, como o maior evento conservador do mundo, realizado em Balneário Camboriú, e de forma estratégica foi escolhido Balneário Camboriú. Mas quando a gente ia para o único ponto que ele teve acesso à população de imediato, que era o hotel onde ele estava hospedado, você não via grande público na frente.
Era um público muito seleto. E do evento em específico, em que pese o volume de pessoas era muito grande, eram pessoas de todas as regiões de Santa Catarina. Né? E com pessoas de outros países, de outros estados, para acompanhar também a presença do Milei. Então, Balneário Camboriú, o cenário que se aponta hoje com favoritismo a Juliana Pavan, ele vem exatamente de uma construção lá que não se perpetuou em cima do PL. E que o PL não se consolida com o nome do Peter ali. Acho que o problema em Balneário é a forma como o Peter foi escolhido. O Peter foi escolhido em cima da hora. A facão. Numa construção, que não é a construção de Criciúma, que também teve uma troca de candidato em cima da hora, mas a construção é que o Fabrício manteve o nome em segredo, ou não tinha esse nome durante meses, só vetava o Carlos Humberto. Então ele tem lá em Balneário um nome que veio de última hora, que representa a gestão, mas que tem um desconhecimento amplo. Então, ao medida que vai sendo conhecido, também vai ser rejeitado por ser ausente, por não é um nome conhecido. E tem o principal nome do PL, tirando Fabrício Oliveira, o segundo principal nome do PL na cidade, deputado estadual Carlos Humberto, trabalhando ostensivamente contra a candidatura do PL. Isso é um cenário que dificulta muito. Então, acaba a gente vê, tem pesquisa dizendo que o voto a posição do Bolsonaro não influencia a maioria do eleitorado em Balneário Camboriú. Não, é uma rejeição ao Bolsonaro, é uma rejeição à forma. Eles sabem quem é o candidato, mas assim... Eles esperavam Carlos Humberto. A maioria. E aí isso vai se refletindo. Claro que tem uma semana e meia de campanha, a máquina vai com tudo pra cima da Juliana Pavan, o Peter... Nesse debate foi bastante agressivo com ela, inclusive o único direito de resposta do debate foi para Juliana Pavan, porque ele citou a família, citou Leonel Pavan, e aí abaixo da linha da cintura o direito de resposta foi concedido, mas agora vai ser sangue lá, vai ser bem, bem forte. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, o que o Jorginho queria quando trazia Bolsonaro para cá? Vai em Joinville e dá uma reforçada no Sargento Lima para diminuir esse favoritismo do Adriano Silva. Vai em Blumenau porque foi a aliança que ele mais botou a mão, foi a aliança de Blumenau, mais construiu lá para apoiar o delegado Egídio. Vai em São José, dá aquela força na Deliana para a Deliana virar em cima do Orvino. O Bolsonaro olhou pro mapa de Santa Catarina e disse assim, tu tá de sacanagem comigo que eu vou fazer isso tudo. E aí para compensar... Olha, os roteiros, assim, não tem as maiores cidades do estado, as 4 maiores cidades do estado estão fora do roteiro, e a quinta, Itajaí, entrou 200 metros de Itajaí, uma carreata de 200 metros, ali no trajeto entre o aeroporto de Navegantes até Balneário Camboriú, onde ele ia se hospedar, ali pelo ferryboat fizeram uma carreata, e quem mediu o trecho da carreata, até Bolsonaro dizer tchau, até a próxima, deu 200 metros de carreata. Foi para redes sociais o suficiente. Para mobilização, ficou bastante improvisado. E Itapema, onde tem o Alexandre Schepa, Palhoça com o Eduardo Fressia e Tubarão com o Stênio Sorato, foram eventos à beira da estrada em postos de gasolina, junto aí o candidato informando na véspera, pessoal, tal hora, passem ali, inclusive com atraso, porque estava anunciado 9h30 em Palhoça e 11 em Tubarão, e ele chegou à tarde em Tubarão, porque acho que essa parada em Itapema não estava prevista também, então... Uma marca do improviso, assim, a marca do leite condensado com pão em cima da mesa, né? Acho que é a cara do Bolsonaro, do bolsonarismo. Mas em termos de densidade eleitoral, são 3 cidades. Palhoça é a mais relevante em termos de cenário político, mas também uma eleição que tá bastante encaminhada para o Fressia. Itapema tem um interesse direto do Jorge Seife, que fez a construção, e Tubarão também tem uma importância. Mas parece muito mais assim, onde é que dá para parar e ter um pouquinho de Bolsonaro para dizer que ele foi em várias cidades. Porque, na verdade, ele foi em 2 e o resto foi para abastecer. Eu vou pedir só um tempinho para a Maga, eu sei que ela vai se manifestar ali, ela já está preparada. Mas sobre Palhoça, a preocupação deles é porque o Luciano chegou muito perto já do Fressia nas pesquisas. Inclusive com aquela pesquisa que saiu do ar, que deu um falatório na cidade em relação a isso. Mas não foi de bobeira que ele escolheu algumas cidades pontuais. Palhoça entra para o cenário pela preocupação dos números que se apresentam. Não há dúvida que hoje o favoritismo é por quem está na máquina, né? O Fressia tem essa vantagem, mas a gente percebe um cenário mudando ali de preocupação porque existia 40%, Maga, da população que estava indecisa. E o Luciano, muito esperto, ele foi exatamente em cima desse grupo que estava indeciso e começa a ganhar corpo na cidade.
Não é diferente ali de Criciúma. Bom, não é diferente de Criciúma, que Criciúma também teve essa oscilada. Então foi muito estratégica essas passagens, mesmo que rápidas, porque para tentar marcar, cravar a imagem do Bolsonaro. Acredito que aí não deva ter sido diferente, Maga. Eu confesso para vocês que eu estou bastante curiosa, mas bastante curiosa mesmo para saber do efeito disso na prática. A gente que acompanhou o Bolsonaro de pertinho mesmo, assim, né, de bastidores, de ficar ali de olho, vendo a movimentação, eu vou pontuar aqui alguns detalhes que me chamaram a atenção. Primeiro, Bolsonaro, a hora que ele chega no palco, de improviso também, né, mostrando que o improviso parece ser uma característica dele o tempo inteiro. De improviso também, o espaço onde aconteceu o evento estava lotado, tinha muita gente apertada, assim, sabe? Parecia show, não tinha cadeira, então as pessoas estavam muito pertinho. Ele olhou para os seguranças e fez um gesto de vou dar uma volta. E saiu andando e todo mundo saiu correndo atrás dele, organizando para que ele pudesse fazer isso. O público foi ao delírio, foi um fenômeno. A gente ficou olhando aquilo e falei, caramba, é um político, né? Não é um artista, enfim. Então, a reação das pessoas com a presença dele, ele provoca esse negócio. Por quê? Talvez porque faça de improviso, que não espera que ele vai fazer. Um outro detalhe foi que ele não quis participar de um evento mais VIP, né? Ele não quis ser recebido por, que é tradicional, que acontece muito, né? Por algum empresário, milionário, enfim. Ele mandou um áudio, né, para uma pessoa e disse, não quero saber de jantar com granfino, prepara aí uma pizza aí, vamos na pizzaria, alguma coisa mais simples. Ele comeu o X de Criciúma, não? O tradicional? Aquele com... Aquele X que tem uma plantação de milho inteira? Não, ele não comeu. O pior é contra o milho no X-salada. Não, o milho eu tolero, eu sou contra ervilha. Ervilha eu acho que Verdade. E aí ele comeu pizza, na verdade ele comeu pizza aqui, se reuniu com as pessoas no sábado pela manhã, a mesma coisa, então tudo bastante de improviso. Qual vai ser o efeito disso? Porque assim, esse foi o maior ato político de campanha de Criciúma. E de Santa Catarina. E de Santa Catarina também. E de Santa Catarina também. Não é uma campanha marcada por grandes atos. Parece que todo mundo achou que a rede social agora resolve. Então eu acho que os atos têm o tamanho certo para caber num rios. Eu penso que é um perigo apostar tudo nisso, porque tem muito eleitor fora da rede social e que não está nem aí para o que está acontecendo dentro da internet. A gente ainda tem muito isso. E o clima na praça de Criciúma no sábado pela manhã dava esse tom, sabe? Sabe o cheiro que tem numa convenção, o cheiro que tem numa reunião partidária? Esse cheiro que não se traduz de nenhum outro jeito. A gente só estando lá para ver e buscar essas nuances, assim, né? Então, o PL continua tendo nessa figura, e agora eu vejo o Jair Bolsonaro trabalhando partidariamente, ainda que ele tenha um discurso nacionalizado de ataques ao Alexandre de Moraes, ao STF, ao Lula, à esquerda, ao PT, aquela coisa toda, a vacina, ele ainda fala muito da vacina, então é um discurso nacionalizado. Mas ele vem e faz, ele entrega aquilo que as campanhas querem, né? Que é o pedido de voto para aquele candidato, para esse candidato e tudo mais. Então, eu te confesso, o Piara e PC, que eu estou muito curiosa para saber o tamanho do impacto disso, porque como eu vi né, pertinho esse fenômeno acontecendo na minha cidade e vi à distância o que aconteceu em outras cidades, eu estou muito curiosa para saber o impacto disso, viu? E ainda mais Criciúma, que é uma cidade que o Guide estava precisando muito mudar o discurso, mudar o tema da campanha. O tema da campanha de Criciúma era um plebiscito sobre a gestão ou sobre a prisão de Clésio Salvaro, que está preso na Operação Caronte, prisão preventiva. A cidade estava muito plebiscitária em cima disso. Ele precisava de um assunto para dizer que ele não é só o anti-Clésio. Ele é o candidato do Bolsonaro. Tem que ver se a cidade vai comprar isso. A campanha do Vaguinho estava na disputa plebiscitária. A campanha do Vaguinho vinha crescendo. Então, acho que isso pode ser a chance do Guide de mostrar um respaldo diferente e mudar esse disco. Vamos ver o que dizem as pesquisas, as tão controversas pesquisas. Tem uma dizendo uma coisa, outra dizendo outra. Agora a gente fala... Essa semana, só para falar de pesquisa, essa semana saem mais 2 pesquisas aqui em Criciúma. Como vocês podem ver, em Criciúma ninguém morre de tédio, porque tá uma rinha de pesquisa aqui. Mas as coletas são antes da vinda do Bolsonaro, né? As coletas. Não, uma coleta, as 2 coletam agora. Opa, talvez essa a gente já tenha possa medir um pouco a temperatura de Criciúma. Uhum. Não, a temperatura estava sendo medida. A temperatura de Criciúma é fogo no parquinho. Agora vamos lá, gente. A gente tá falando aqui do Bolsonaro, ele vem, expressa a força dele, não é mais presidente, né?
tem essas situações que tornam ele inelegível e ele continua sendo uma liderança. E talvez hoje, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou arrumar confusão, mas eu vou assumir a responsabilidade. Talvez o título de mito dado a ele no passado, hoje se confirma porque ele continua em evidência como uma principal liderança do partido, sem condição, inclusive, de concorrer à eleição. O que me chama a atenção é nesse movimento do PL em Santa Catarina, sabendo que é muito mais forte que o PT, ele aproveita a oportunidade. E o PT... O Lula não veio para Santa Catarina fazer campanha política em específico, defender os seus candidatos, exceto com vídeos. Mas com vídeo fica fácil. As pessoas querem exatamente o que tu sentiu aí, ô Maga, o calor do momento. E eu acho que talvez o PT perca a oportunidade de crescer um pouco mais no estado nesse momento de polarização pela falta da principal liderança deles aqui hoje. O Lula conseguiria ter um evento de público forte aqui em Florianópolis. Mas se ele viesse a Florianópolis, ele teria que enfrentar a divisão da esquerda, que o PT promoveu. O PT insistiu em lançar um candidato, o Lela, que não era um candidato conhecido e que está ganhando espaço porque tem horário eleitoral e tem estrutura. Mas com uma impressionante resiliência do Marquito, candidato do PSOL no público da esquerda. Se o Lula viesse, ele teria que enfrentar essa contradição. Fora de capital, é difícil imaginar a presença do presidente durante a campanha eleitoral. Mas a presença dele na TV é bastante importante nesse sentido também, porque o Lula está dando um sinal, e especialmente nas campanhas do Lela e da Ana Paula Lima em Blumenau e do Carlito Meres em Joinville, de reaglutinação da esquerda, de tentar recuperar espaços que a esquerda teve. Porque o PT não tem chance eleitoral em nenhuma cidade de maior porte em Santa Catarina. Mas a eleição do PT esse ano não é uma eleição para prefeito, é uma eleição para vereador. Então, se conseguir fazer com que a votação do Lula, que as cidades têm, que vai de 15% a 20%, 30%, chega a 40% em Florianópolis, se reflita em votos na esquerda, a esquerda sai maior do que entrou nessa eleição. Então, acho que a presença do Lula aqui... Primeiro que não geraria todo esse efeito, porque ele não tem essa popularidade aqui. Em Florianópolis ele conseguiria. Em outros lugares teria bastante resistência. A vinda de Lula, talvez desperdiçada politicamente, foi a vinda da inauguração do contorno viário em Palhoça, que acabou sendo o evento que o PT tem feito e que fazia desde o tempo da Dilma Rousseff na presidência, que é levar um cercadinho com os ônibus que vêm de todo o estado lá na frente do presidente. Aquilo não gerou nada. Aquilo não gerou nada em termos de imagem. Inaugura uma obra daquele porte e não tem impacto político nenhum sobre a região da Grande Florianópolis. A obra tem, politicamente não. Mas assim, é muito como a esquerda não sabendo gerar fatos, né? Eu vou usar um exemplo que acho que me chama a atenção, que hoje, vamos lá, que a gente tem quase que garantia de preferência da esquerda, é Rio do Sul. Né? Que um ex-PT, PSB, que é o Jailson Lima, que já foi prefeito, né, não conseguiu se reeleger enquanto prefeito, mas vem como favorito, em que pese a pesquisa está praticamente empatada, tecnicamente falando, dos 4 candidatos, ele se destaca numa cidade que deu mais de 70% a Bolsonaro em 2018 e repete o volume de votação a Bolsonaro em 2022. É impressionante Rio do Sul. Rio do Sul vive como Criciúma, uma batalha de pesquisa, impugna. A pesquisa que tinha sido impugnada, ela aponta um cenário de empate quádruplo, com o Jailson Lima um pouquinho na frente. Ele foi pro PSB, tem o apoio do PT, é a candidatura única de esquerda, mas é aquela coisa, e eu sempre falo isso, numa eleição de turno único, se 1/3 da cidade vota na esquerda e a direita se divide, tem essa chance. Mas assim, tem aquele negócio que aconteceu em Brusque em 2023, na eleição suplementar. Tem uma candidatura de esquerda na frente, tem um voto útil na reta final do candidato de direita que primeiro botar a cabeça para fora da água. Então vamos ver, que Rio do Sul vai ser bastante interessante. O pessoal aqui é legal. Já tá na hora da gente fechar. O pessoal do Clube da Bola tá querendo matar a gente já. Mentira, que já tá acabando. Já tá acabando, Maga, que a gente atrasou tudo hoje, né? Mas obrigado por participar, Maga, hoje remotamente. Vamos fazer mais vezes. Vamos fazer sim, conta comigo, viu, Piara? Um beijo pra ti, pro PC e pra todo mundo aí. Um beijo, Maga. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Piara, mais uma vez pelo convite. Essa foi a 7ª edição do podcast Voto Mais. A gente tá no The Play. Confira todas as plataformas. Prazer estar aqui com vocês. Até daqui 2 semanas.